Boa noite a todos, né? Hoje o professor Mário não vai estar presente e a Bruna escolheu, entre os artigos que eu encaminhei, né, um artigo específico que vai falar um pouco das pacientes que têm depressão durante o pré-natal e não tratada, porque a gente dá muita ênfase à depressão pós-parto, né? Então, o intuito é realmente avaliar as pacientes que já têm fator de risco ou têm depressão não tratada durante o pré-natal, durante a gestação, tá? Então, Bruna, pode começar, né? Tá Obrigada por certo. você ter aceitado. Obrigada, eu. Bom, então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Bruna, eu sou residente do segundo ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas. Fiz essa apresentação orientada pela professora Juliana, e o tema do nosso artigo foi uma revisão sistemática sobre a depressão não tratada durante a gestação e os seus efeitos para os desfechos gestacionais. É um artigo publicado recentemente, né, no ano de 2021. Eu acho que para a gente introduzir um pouco o assunto, eu quis deixar esse slide de definição, a definição que o DSM-5 traz para depressão maior. Bom, eu coloquei esse quadrinho porque o DSM traz para nós uma definição de depressão que precisa que a paciente apresente pelo menos 5 dos 9 sintomas que estão descritos nesse quadro abaixo. E esses sintomas eles têm que ter uma duração maior do que 2 semanas. E necessariamente precisam influenciar a produtividade e a funcionalidade do indivíduo no dia a dia e não podem estar associados a nenhuma outra condição médica, como luto, alguma outra doença psiquiátrica, e pelo menos um dos sintomas precisa necessariamente ser ou um humor deprimido ou uma perda de interesse ou prazer pelas atividades cotidianas. Então, entre os 9 sintomas que o DSM traz para nós, inclui o humor deprimido, a perda de interesse nas atividades cotidianas, uma perda ou um ganho significativo de peso sem estar associado à dieta, ou pelo menos uma redução ou aumento do apetite, um quadro de insônia ou hipersonia, um quadro de agitação ou um retardo psicomotor nas atividades, uma fadiga ou uma perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva ou inapropriada, uma capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou de tomar decisões, e os pacientes que têm pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, que tenham tentado algum tipo de suicídio ou que tenham algum plano específico para poder cometer suicídio. Tudo isso, então, a gente precisa de pelo menos 5 desses critérios por pelo menos 2 semanas, causando um prejuízo aí da produtividade desse indivíduo. Para a gente ter uma noção do quanto é importante a gente falar sobre a depressão, eu quis trazer esse slide sobre a epidemiologia da depressão, tanto na gestação quanto no puerpério. O que o artigo traz para a gente é que a depressão ela tem uma prevalência de 17% no pós-parto, sendo que a incidência durante todo o período pré-natal ela gira em torno de 20 a 40%. Então, ela tem uma menor taxa no primeiro trimestre e chega às taxas mais altas no primeiro ano após o parto. Então, uma taxa de aproximadamente 7,4% no primeiro trimestre, de 12 a 12,8% entre o segundo e o terceiro trimestre, e taxas ainda mais altas do que essas no primeiro ano após o parto. E o que ele traz para nós é que as mulheres que têm um histórico de depressão antes da gravidez, elas têm um risco aumentado de ter uma recaída do quadro depressivo durante o período da gestação. Aqui está um artigo, eu coloquei aqui todos os estudos que eles avaliaram, que trouxe alguma informação, mas basicamente esse slide aqui traz para a gente os fatores que já foram associados à depressão na gestação e no puerpério. O que o artigo traz para nós? Ele traz para nós que alguns fatores que foram associados com essa depressão são a violência do parceiro íntimo, eventos adversos da vida, então, de repente, a perda de algum ente querido ou algum outro problema que a pessoa esteja passando, um estado socioeconômico ruim, ausência de um suporte social, aquela paciente que tem uma gravidez indesejada ou pelo menos não planejada,
Aquelas mulheres que interrompem o uso de medicamentos também têm risco aumentado para depressão. As mulheres que têm uma história prévia de psicopatia, uma ansiedade pré-concepcional, as pacientes mais jovens também estão mais associadas à depressão na gestação. Algumas mulheres que têm uma susceptibilidade genética e hormonal ou doenças crônicas, como já foi descrito na literatura, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida ou com traços de personalidade. A COG, ela traz para a gente que todos os médicos, eles deveriam rastrear a depressão no período pré-natal, seja durante a gestação ou durante o puerpério, com uma ferramenta padrão, e mais para frente eu vou falar sobre uma ferramenta padrão que é muito utilizada, e esse rastreio ele deve acontecer pelo menos uma vez durante a gravidez. E o que a gente sabe é que mesmo que os médicos façam o diagnóstico da gestação, da depressão, muitas vezes o tratamento ele é recusado pela própria gestante por conta de preocupação com a saúde do bebê. A gravidez ela tem sido considerada um fator de risco significativo para a descontinuidade do uso de medicamentos antidepressivos. Então, a gente sabe que muitas vezes a própria mulher não deseja fazer uso da medicação por medo de trazer malefícios para o feto. Assim como a gente sabe que às vezes os médicos também ficam com receio e com medo de prescrever antidepressivo por conta dos efeitos ainda incertos de algumas medicações. Apesar da importância da depressão, a gente sabe que o rastreamento ainda é negligenciado. Muitas vezes, então, a gente tem uma mulher que às vezes ou não é diagnosticada ou é diagnosticada e não é tratada adequadamente. Muitas mulheres engravidam em vigência de uma depressão não tratada, e aí o objetivo do estudo foi justamente revisar o efeito da depressão não tratada durante a gravidez nos desfechos maternos e neonatais. E aqui, uma parte importante que eu queria deixar bem clara é que o estudo quis avaliar o efeito da depressão por si só. Então, a gente vai ver mais para frente que aqueles estudos que estudaram alguma medicação, o efeito do tratamento, eles foram excluídos. Por quê? Porque o objetivo do estudo é estudar o efeito da depressão em si, e não de uma depressão tratada, mas sim de uma depressão sem nenhuma abordagem durante o pré-natal. O método de pesquisa utilizado foi uma revisão sistemática da literatura que foi feita por 2 autores que pesquisaram de forma independente no banco de dados, na Medline, artigos relevantes sobre o tema que foram publicados entre janeiro de 2014 e abril de 2021. Alguns artigos adicionais, eles foram recuperados devido à relevância deles na literatura, às vezes encontrado em alguma fonte, algumas referências bibliográficas dos artigos encontrados, então eles também foram adicionados. Depois desse processo, os artigos que estavam duplicados, eles foram removidos e foi feita uma triagem manual para poder selecionar quais que eram os artigos relevantes sobre o tema. Os resultados primários foi identificar os estudos que tratavam a relação entre a depressão não tratada durante a gravidez com qualquer resultado adverso associado ao nascimento. E aí, alguns dos resultados que foram avaliados foi a relação da depressão com parto prematuro, com baixo peso ao nascer, com os fetos pequenos para a idade gestacional, com a depressão no pós-parto, resultados de neurodesenvolvimento infantil, então associação de depressão com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade e depressão. Quando eles selecionaram esses artigos, quais foram os artigos o que era necessário o artigo ter para ele poder preencher o que a gente chama de critérios de inclusão? Quais artigos que foram validados para o nosso estudo? Necessariamente foram artigos publicados em língua inglesa, publicados entre 1º de janeiro de 2014 e 30 de abril de 2021, que tivessem o texto completo disponível, os estudos realizados em humanos e mulheres em idade fértil, entre 14 e 45 anos, que fossem focados na depressão gestacional não tratada, então aqueles que abordassem uma depressão tratada, abordada por psicoterapia ou por medicamento, não foram inclusos na revisão.
Os estudos em que a depressão e os sintomas depressivos eles foram incluídos como uma variável independente primária e todos os desfechos avaliados foram consequência, no caso da depressão. Estudos que fossem baseados em populações, então entraram estudos aí de coorte e estudo casos-controle, e os estudos que utilizaram questionário ou entrevistas psiquiátricas organizadas para avaliar os sintomas de depressão em todas essas gestantes. E os artigos que também utilizaram técnicas comprovadas de diagnóstico ou de triagem para detectar a depressão. Então, para o artigo poder entrar nessa revisão, ele tinha que preencher todos esses critérios de inclusão. E o que foi considerado critério de exclusão? Todos os artigos que abordavam estudos em não humanos, que o estudo era focado no estresse e na ansiedade, né, e não na depressão. Os estudos em que o uso da medicação antidepressiva foi o foco, e não a mensuração e o diagnóstico de depressão. E os estudos que tinham pacientes que usaram antidepressivo durante a gravidez também foram excluídos, e os artigos publicados em idiomas diferentes do inglês. Para poder achar os artigos, foram utilizadas as palavras-chave durante a busca: depressão durante a gravidez, resultados da gravidez, resultado perinatal, parto prematuro, resultado neonatal e feminino. E aí, um total de 1.225 estudos foram identificados. 38 artigos estavam duplicados e foram removidos, e depois disso foi aplicado, né, os critérios de inclusão e exclusão. E aí, depois que esses critérios foram aplicados, restaram para nós 24 artigos. E aí foi procurar o texto completo e viu que 3 desses 24 artigos não tinham o texto completo disponível. Então, eles também foram excluídos do estudo. E 2 novos artigos que não tinham sido identificados na pesquisa pelas palavras-chave, eles foram incluídos por conta eles foram incluídos por conta do conteúdo mesmo, e eles foram encontrados por meio de busca de citações. A qualidade do estudo foi avaliada e todos os artigos que fizeram parte dessa revisão sistemática, eles foram considerados artigos de alta qualidade, com todos os estudos tendo pelo menos uma pontuação nessa escala de 7. E o que o artigo traz para nós, né, durante a discussão dele? É que, de fato, existem muitas preocupações sobre os efeitos do antidepressivo durante a gravidez. E a gente sabe que os efeitos, né, de algumas drogas ainda não são bem compreendidos. E que, hoje em dia, há uma preferência, né, dos médicos de se utilizar os inibidores seletivos da recaptação de serotonina no tratamento, já que eles são a classe mais estudada aí durante a gestação. Segundo os estudos, as mulheres que têm histórico de depressão e que pararam de usar o antidepressivo durante a gravidez, elas têm maior probabilidade de recaídas do que aquelas que continuaram tomando o medicamento. E mesmo assim, mesmo sabendo desse risco, né, dessas mulheres terem uma recaída aí durante a gravidez, a descontinuação do tratamento durante a gravidez é muito comum. Tanto por medo de prescrição, né, quanto por medo da própria gestante também de fazer o uso da medicação. Para a gente ter uma noção do quanto o tratamento ele é descontinuado, é que a gente tem que, da população com diagnóstico de depressão fora da gestação, a gente tem um total de pelo menos 70% desse grupo tratado. Quando a mulher engravida, essa porcentagem de tratamento ela reduz para 27%. Isso nos mostra o quanto a gravidez é um fator importante para a descontinuação do tratamento com o uso de antidepressivos. E aí, quando eu falei de escalas, de métodos de se fazer um diagnóstico de depressão na gestação, muitos dos artigos que foram incluídos nessa revisão sistemática utilizaram essa escala, que é a escala de depressão pós-natal de Edimburgo, para poder quantificar e dar o diagnóstico de depressão para essas pacientes. Essa escala ela é composta de 10 questões. E essas questões estão todas listadas nessa figura que eu coloquei aí à direita. São 10 questões que perguntam e avaliam como que a mulher se sentiu na última semana. E para cada pergunta que a gente faz, ela tem 4 opções de resposta. E dependendo da resposta, ela recebe uma pontuação, que varia de 0 a 3.
Depois das respostas, a gente faz uma soma, né, de acordo com as respostas, e essa soma ela pode ir de 0 até 30 pontos. Todas as mulheres que tenham uma pontuação igual ou superior a 10 pontos, indica que possivelmente estamos falando de uma mulher com quadro depressivo. Então, a grande maioria dos artigos que essa revisão sistemática colocou, né, para fazer parte desse estudo, eles utilizaram essa escala como referência para poder dar o diagnóstico de depressão nessas mulheres. O que o artigo, então, somando todos esses artigos avaliados, trouxe para nós como fatores de risco para a depressão? Então, aqui eu listei alguns do que foi comentado no artigo. Basicamente, são a baixa escolaridade, desemprego, pacientes solteiras, negras, pacientes mais jovens, menor do que 25 anos, que sofreram violência do parceiro, gravidez não planejada, multíparas e aquelas pacientes que muitas vezes estão ausentes no pré-natal. Tudo isso foi considerado um fator de risco para a depressão durante o período da gestação. E o que eles perceberam que tem de complicação materna nessas pacientes depressivas? A maioria dessas pacientes, elas vão evoluir com um trabalho de parto mais prolongado. E, consequentemente, elas têm maiores taxas de parto instrumental e de cesariana. Elas também têm menor tolerância à dor, então a quantidade de analgesia nessas pacientes, em quantidade de pacientes, é muito maior. Elas tiveram também mais casos de hemorragia puerperal, mais anormalidades placentárias, convulsões e ansiedade e medo do parto. O que eles perceberam foi que o sofrimento psicológico ele tem um impacto na contratilidade uterina e pode causar nessas pacientes um parto prolongado, consequentemente resultando no sofrimento fetal que poderia aumentar a taxa de cesariana. Além disso, eles também perceberam que essas mulheres com depressão, elas também têm mais dificuldade no estabelecimento tanto do aleitamento, quanto também depois, mais futuramente, na introdução alimentar desse bebê. Então, muitas vezes, elas descobriam um sentimento de culpa, mesmo que quando conseguissem amamentar, por conta da dificuldade mesmo em instituir o aleitamento materno. Em relação aos resultados fetais, eles mostraram, então, que nas mulheres depressivas existia uma taxa de 2,5% maior de parto prematuro, 2,4% maior de baixo peso ao nascer e uma probabilidade de 2,6% maior de parto cesáreo. 3,7%, essas mulheres, né, que são depressivas, elas têm 3,7% menos chance de fazer de começar, né, o início da amamentação no pós-parto, do que as mulheres não depressivas. E esse último estudo mostrou que, embora não fosse estabelecida uma relação direta entre a depressão no pré-natal e o parto prematuro, eles perceberam que o estudo revelou que o parto prematuro foi de 4,38 a 4,49 vezes mais comum nas mulheres que tiveram pouco apoio do cônjuge e baixa capacidade de enfrentamento do estresse. E aí, esses dois estudos, eles fizeram uma associação muito interessante, e eles perceberam que a depressão ela é capaz de estimular o sistema hipotálamo, hipófise e adrenal, resultando no aumento, né, do hormônio, né, lá no hipotálamo, do hormônio liberador de corticotrofina, de CRH, consequentemente, um aumento maior também na produção do cortisol, e esse estresse crônico favorecer o trabalho de parto prematuro e também a redução do fluxo placentário, causando aí uma restrição de crescimento intrauterino. Esse esqueminha que está presente lá no artigo é bem interessante. Ele mostra para nós, então, que a depressão durante a gestação ela é capaz de estimular o sistema hipotálamo, hipófise e adrenal, causando um aumento na secreção de cortisol, que é capaz de estimular o parto prematuro e o nascimento prematuro desses bebês. Além disso, quando você tem um aumento da secreção de cortisol e de norepinefrina, isso pode diminuir a circulação uterina e causar uma restrição de crescimento fetal. E por isso esses meninos aí nascerem com peso, ou um PIB, ou um ciúra social.
Basicamente, as duas tabelinhas elas são bem parecidas, mas explicam para nós o efeito do cortisol, tanto no trabalho de parto prematuro, né, quanto também no crescimento do bebê pela diminuição de fluxo placentário. Em relação a resultados fetais, observou, então, que o risco de feto natimorto foi de 3,22 vezes maior nas mulheres deprimidas durante a gravidez, e percebeu-se uma associação também de que as mulheres com depressão durante a gravidez têm um risco maior de ter um filho com transtorno de espectro autista do que as mulheres que não são afetadas. Isso independentemente do uso de antidepressivos. Também, as mulheres com depressão durante a gestação têm maior chance de ter uma depressão no pós-parto. E 23% das mulheres com depressão no pós-parto, elas disseram que os seus sintomas depressivos começaram ainda durante a gravidez. E as mulheres que anteriormente sofreram de depressão no pós-parto também têm maior probabilidade de sofrer de depressão nos partos consecutivos. Então, isso mostra o quanto que a depressão, apesar de se fazer o diagnóstico, por exemplo, na gestação, ela pode recorrer. Então, uma mulher que, de repente, não foi abordada ou não fez o diagnóstico corretamente dela na gestação, ela tem mais risco de ter uma depressão, tanto no pós-parto, quanto nas outras gestações. E por isso explica para a gente a importância da gente saber abordar isso no nosso pré-natal. Em relação às limitações do estudo, o artigo traz para a gente que uma das limitações foi que os artigos em outros idiomas não foram incluídos. Então, isso talvez tivesse diminuído um pouco a quantidade mesmo de artigos que entraram para essa revisão sistemática. Os estudos publicados também antes de 2014, eles foram desconsiderados, então também, né, nesse grupo também poderiam ter estudos valiosos que foram perdidos também, foram excluídos dessa revisão. E a maioria dos estudos, embora focados em analisar a presença da gravidade dos sintomas depressivos, elas não forneceram um diagnóstico estruturado de depressão, de acordo com os critérios estabelecidos pelo DSM-5. E ele traz para nós que também a falta de um grupo controle, ou seja, a falta de mães medicadas deprimidas em alguns estudos, reduz também a significância dos resultados. Aqui eu deixei uma mensagem, essa música do Renato Russo. Ninguém entende, não me olha assim, com esse semblante de bom samaritano, cumprindo seu dever como se eu fosse doente, como se toda essa dor fosse diferente ou inexistente. Nada existe para mim, não tente. Você não sabe e não entende quando os antidepressivos e os calmantes não fazem mais efeito. Para a gente fazer uma alusão aí ao Setembro Amarelo, né? E lembrar da importância de, às vezes, a gente achar que é bobagem e que, né, assim, às vezes não precisa de uma abordagem, mas o quanto é importante a gente abordar a depressão no pré-natal e também no pós-parto, porque isso influencia em vários sentidos e o artigo ele mostra isso para a gente, do quanto quantas complicações elas podem ser maiores nessas mulheres com depressão e que às vezes não foram abordadas adequadamente durante o pré-natal. Eu deixei aqui a referência bibliográfica do artigo e é isso. Muito obrigada, Bruna. Foi muito boa a sua apresentação e acho que não sei se você quiser fechar a sua tela de apresentação. Isso, acho que é melhor. Então, só para a gente entender, né, um pouquinho do que é isso, eu acho que é extremamente essencial, né, que a gente realmente fica focado em outros protocolos de pré-natal, protocolos de pós-partos diversos, né, e às vezes falta um pouco um olhar para esse lado, né, sendo que hoje em dia os fatores de risco são muito presentes para uma depressão durante a gestação e no pós-parto, muitas condições que são sequelas da pós-pandemia, e é essencial que a gente tenha esse olhar, né, para a depressão durante a gestação, perder alguns minutinhos e não ficar focado só no pré-natal em si,
e não deixar de perceber ou não deixar de dar abertura para essas pacientes, né? Além disso, hoje, essa semana, então, foram divulgados alguns trabalhos mostrando a atual taxa de mortalidade materna no Brasil, que infelizmente a gente atingiu 107, né, 3 dígitos pela primeira vez, e que uma depressão vai levar a fatores e complicações maternas que vão culminar numa mortalidade, que podem culminar com a morte materna, né? Então é importante a gente também frisar isso e começar a pensar em algum fluxo, alguma estrutura, para que a gente nunca deixe de olhar, independente de risco habitual ou alto risco, né? Elas podem estar inseridas, escondidas, ocultas em qualquer um dos dois tipos de abordagem, para que a gente possa conseguir diminuir essas complicações, tanto maternas quanto fetais, né? Alguém tem algum comentário? Quer fazer algum comentário? Eura, Ana Luísa, Alamanda. Você mesmo, Bruno. Pode falar, Lala. Ei, gente, boa tarde para todo mundo. Bruna, parabéns pela sua apresentação. Eu não vou ligar meu vídeo, não, porque minha internet está muito instável e eu gosto de escutar bem o som, então eu prefiro o som do que minha carinha maravilhosa. Mas o que eu queria dizer é que é um artigo muito bom, né? Até tecnicamente, uma revisão sistemática muito interessante, fez uma busca ativa, né, dos principais aí bancos de dados, PubMed Central, né, do Medline. Então, tecnicamente, eu achei um artigo muito cuidadoso e, assim, muito, do ponto de vista formal, assim, muito bem feito. Eu queria destacar o tema mesmo, é um tema importantíssimo mesmo, né? E a gente percebe as dificuldades de lidar com esse tema desde o diagnóstico, para você ver como que é um diagnóstico complexo. E é um tema que é tão importante, porém tão abstrato para nós, né? Quando a gente fala em abordar a depressão, acho que a gente dá até uma certa coceira, né? Um incômodo nós profissionais, porque eu acho que a gente se sente incompetente e, mais do que isso, impotente frente à doença, frente a uma doença assim mais abstrata, né? Porque diferente de doenças orgânicas, estruturais, que você faz seus protocolos, entra com esse, com aquele medicamento, segunda linha, primeira linha, e essa é uma questão que transcende um pouco a nossa formação. Mas é necessário, e é super necessário, especialmente agora, né? Nesse momento em que a doença, sofrimento mental, ele ficou muito mais exposto, ficou muito mais frequente, né? Então, é preciso que lá na atenção primária a gente lembre dessa abordagem, né? E tem esse questionário de Edimburgo, por mais assim, específico que ele seja, é uma diretriz, né? Agora, para vocês verem que coisa interessante, o diagnóstico necessita de 5 de 9 critérios, e se a pessoa tiver uma ideação suicida, dentre os 9, esse é um dos critérios, que para mim, individualmente, já aponta um quadro depressivo, né? Então, não precisa de mais 4. Então, para você ver como que é difícil assim, abordar mesmo essa situação, não só no período fora da gestação, em especial durante a gestação. Então, eu vejo essa questão do diagnóstico já uma primeira dificuldade, né? Agora, um artigo muito interessante, muito completo, e que eu vejo que essa associação ela fica bem clara, né? Essa associação comorbidade materna e comorbidade perinatal, né? Não só fetal, como neonatal. E que a gente precisa de estruturar, talvez, nos pré-natais mesmo, lá da atenção primária, perguntas, assim, fazer quem sabe,
um estudo, um grupo de estudo, né, multidisciplinar, para poder elaborar algumas formas de abordar lá no início do pré-natal. Quem sabe, quanto mais cedo a gente puder atuar, melhor, né? Mas um artigo muito interessante, com critérios de seleção muito bem delineados, assim, gostei muito do artigo. Chama atenção, é isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada a você, Lala. E às vezes a gente deixa de fazer algumas perguntas, né? No nosso próprio prontuário, não fica bem estruturado, né? Se a gente vai investigar isso, talvez mudar esse pensamento, né? Se a gente não precisa realmente investigar. Existe muitos tabus, né? Gravidez é para estar todo mundo feliz, é para dar certo. E nem o médico, nem o profissional aborda, nem a paciente se expõe, né? Então, e aí deixa de fazer o diagnóstico no tempo mais adequado, o tratamento mais adequado, quanto antes, melhor, né? Até esses 9 pontos abordados aí no CID, né? Os 9 pontos transformassem em pequenas perguntas, né? Pode sinalizar. Para além do questionário, o questionário de Edimburgo é talvez o mais clássico, né? Sim. E eu acho que, de uma certa maneira, já aborda, mas eu acho que é preciso mesmo incorporar isso, né, nessa nossa correria e também nessa nossa dificuldade, né, impotência frente a um quadro como esse, né? Com certeza. Mais alguém, gente, tem alguma colocação? Ju, só mesmo assim, cumprimentar a Bruna pela apresentação, que foi ótima, né? Ainda finalizou aí com essa fala aí do Renato Russo, que eu achei bem apropriada mesmo. E também cumprimentar você pela escolha do artigo, né? Que eu acho que é um assunto que a gente não pode deixar de falar nunca, né? Porque está sempre presente no nosso dia a dia aí do binar. E a gente tem uma dificuldade enorme de abordar esses casos pelo segmento mesmo, né? Pela grande dificuldade no segmento das nossas pacientes, né? Nós temos esse ambulatório de saúde mental, mas infelizmente ele não consegue, assim, acompanhar todas as nossas pacientes, e a própria paciente às vezes tem uma dificuldade de aceitar, né, o encaminhamento, o acompanhamento lá no ambulatório, a família não compreende tão bem, tem toda essa questão também da medicação demorar para fazer o efeito, o paciente achar que não está valendo a pena, então tudo é muito difícil mesmo, né, então... É um assunto que a gente a impressão que parece mesmo, que agora na pós-pandemia, parece agora que na pós-pandemia, né, Eura, parece que as coisas afloraram mais, né? Principalmente no alto risco, né? Ficou tudo mais aflorado, né? É a impressão que a gente tem. E o ambulatório de saúde mental parece que ele está completamente desvinculado da que a gente tem, né? mesmo, né? É muito estranho. A gente encaminha, e nem sempre a gente tem a gente não tem a resposta, né? Exatamente, não tem no nosso pré-natal especial, né? No nosso pré-natal, né? A gente tem, logicamente, um grupo bem específico, né? Mas as dificuldades de encaminhamento são, assim, notórias lá, né? Se é tão difícil lá, a gente tem o setor responsável, né? Imagina, assim, lá no centro de saúde, na atenção primária, quando você precisa de encaminhar. Então, realmente, aí é eu acho que, às vezes, a gente, como obstetra, às vezes precisa de se capacitar nessa abordagem, né? O que é uma coisa difícil, porque nós somos um pouco, assim, impotentes frente, não temos essa vivência, experiência. A gente sabe o que é mais comum de ser dado, mais estudado na gestação, mas há aquele medo mesmo, né, do obstetra se arvorar em prescrever uma medicação, né? Mas acaba que chega nisso, né? Acaba a gente tendo que
a gente tendo que fazer esse papel mesmo. Mais alguma colocação? Bruna, você quer fazer algum comentário? Não, eu acho que é isso mesmo, assim. O que eu mais fiquei, assim, chocada quando eu li o artigo assim, de informação, né, além das complicações, é o quanto as mulheres realmente estão passando aí sem tratamento, né? Você vê que num grupo de mulheres depressivas que tem 80% da população recebendo tratamento. E quando ela engravida, esse número reduz para 27%, é assustador, né? Tratamento. Realmente, né? É como se não pudesse existir as duas coisas juntas, né? Parece que a gente está tampando isso, né? Mais alguém, gente? Bom, então eu queria parabenizar a Bruna, né? Foi excelente mesmo a apresentação, né? E agradecer a presença de todos,